Então vamos lá, turma. Turma do quarto ano. Como vocês já sabem, o livro Pai que ele mistura um pouco dos assuntos, certo? Ele traz todos os assuntos, só que um pouco misturado. O assunto vai e vem várias vezes durante as tarefas. Por exemplo, vocês fizeram continhas demais de adição na aula anterior. Agora vocês vão ver de novo adição com multiplicação. Então vamos lá. A tarefa de hoje começa na página 25. Aqui nós trabalhamos a multiplicação, uma aula que eu dei também. Aí aqui estão as parcelas da adição. Uma parcela, duas, três, quatro parcelas, que somadas dão 12 na adição. Já na multiplicação, a gente não chama de parcela, que é o multiplicando e o multiplicador, ou fator e fator, que o resultado também é 12. Então, aqui na questão de número 5, você vai fazer do mesmo jeito aqui. E aqui são quantos pirulitos? 3. E aqui? 3. 3 mais 3, 6. Então, são quantas vezes os pirulitos repetindo? 2. Quantos pirulitos estão sendo repetidos? 3. Então, fica 2 vezes o 3. Você vai fazer aqui também, aqui e aqui, ok? Então, vamos lá. Na página 26, você vai trabalhar a adição, a soma, tá bom? Lembrando que aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e continua. Essa daqui é a unidade, dezena e centena. O número tem que ser colocado cada um no seu quadradinho, cada um no seu lugar, porque cada um tem um valor posicional. Então, o que é que você vai fazer aqui na sexta? Você vai pegar o número 871 mais 125. Botar aqui o 871, aqui embaixo o 125 e somar. É só isso, tio? O único cuidado que você vai ter que ter é na hora de colocar cada número no seu devido lugar, ok? As centenas, as dezenas e unidades. Cuidado. Aqui na sétima é muito fácil também. Ele só quis brincar com vocês. Ele misturou número por o nome aqui por extenso do número e o algarismo. 28 mais 5. Ah, tio, é só isso. Bota aqui, 33, ok? 19 mais 8. É só isso, tio? Coloca aqui a resposta, ok? Na página 27, a gente também estudou isso na sala de aula. Vai se tornar uma revisão. Aqui são os números ordinais. Vocês lembram dessa aula muito tempo atrás que eu falei? Ordinais vem de ordem, posição que aquele número está ocupando. Então, você não vai escrever o número 18. Repara que tem um ozinho aqui, ó. Então, você vai escrever 18º. Se fosse um azinho, seria 18ª. Aí você continua, 10º, 20º, 7º, 16º e terceiro, ok? Quem não lembrar, tem no livro e também tem na tarefa que eu passei há um tempo atrás. Aqui na segunda questão, nós temos, responda com o numeral ordinal, tem que ser escrito por extenso. Eu não quero o número assim, eu quero o nome dele, ok? O seu nome na lista na frequência escolar, você imagina qualquer número, tá bom? Que a gente não vai poder falar o número de cada aluno. O mês do seu aniversário e aqui a fila da merenda, imagina o número que você costuma, a posição que você costuma ficar na hora de pegar a merenda da escola. A terceira é muito fácil, nós temos aqui alguns animais que eles estão participando de uma corrida e vai fazer 4 perguntas sobre esses animais, tá certo? Aí você coloca a posição deles. Na página 28, sempre vai ter essas questões de ordem crescente, que o número vai crescendo, e decrescente, que o número vai diminuindo, tá certo? E aqui nós temos essa fila de números, tá certo? Aí tá pedindo para copiar ali na ordem do menor para o maior. Então é na ordem crescente. Pega o menor número que tem e vai aumentando aos pouquinhos, certo? Qual é o número que vem depois do 999? Esse aqui é o último número de 3 números. Depois desse vem um número com 4. Quem é? O 1000, não é? Então continuem fazendo. Aqui na D, eu vou ajudar com essa resposta. Qual desses
qual deles possui 37 dezenas? 37 dezenas, então tem que ter um 7 na dezena e um 3 na centena. Quem aqui tem assim? Tá aqui, ó. Conseguem ver? Um 3 e um 7, 37 dezenas. Porque eu estou contando direto do D de dezena, todo o restante. Aqui na 5, você vai criar uma frase. Só que você vai ter que descobrir quais essas letras aqui de acordo com a posição do número. Então, a sexta. Quem é a letra do número da sexta posição? É a letra M. Da primeira posição, a letra I. Ok? E você vai preenchendo. Essa daqui é uma tarefa diferente dessa outra aqui, olha. Vocês lembram dessa questão que vocês iam colocando? 50, 100, 150, 200, 250, vocês lembram dessa? Então, essa outra questão aqui, ela é parecida. Só que ela é o contrário. Ela é diminuindo. Deixa eu ver. Ela tá com... Deixa eu ver... 1000, 1050, 1100. 1000... Não, ela não vai diminuindo, ela vai aumentando. Desculpa, gente. Aí, vamos lá. 1000, 1050, 1100, 1150, certo? Aí, continua aumentando. 1200. Opa, não é mais não. Aí, continua, ó. Só que eu não sei até quando ele quer que a gente aumente, né? Então, vamos fazer só até o final da linha. 1250. Ai, tá aqui, tô vendo aqui no final. Até 1300. Vixe, eu fiz um número grandão, gente. Aí vocês continuam até chegar a 1500, ok? Esse aqui é mais fácil. Ele quer que faça de 100 em 100. 1000, 1100, 1200, 1300. Aí vocês continuam até o 2000, ok? A próxima questão é que aqui no começo ele pede para explicar o que é algarismo. Algarismo são os 10 números que existem. A gente chama esses algarismo indo-árabicos. Por quê? Porque foi criado pelos hindus e pelo povo árabe. Existem 10 números. Vocês devem lembrar isso lá do segundo e do primeiro ano. São 10 algarismos do 0 ao 9. E que se a gente for juntando eles, vai criando outros números, certo? Mas só existem esses 10. Os outros números existem porque a gente mistura eles. O menor de todos é o 0 e o maior de todos é o 9, certo? Aí, se eu for misturando, vai criando outros números. Por exemplo, se eu misturar o 4 com 7, fica 47. Se eu começar com 7, depois com 4, fica 74. E aí vai. Por isso, vocês vão ajudar agora, vocês vão fazer a pergunta da número 1. Tem 4 respostas para ser feita. Aqui eu tenho um número 902. Qual é o menor número que eu consigo fazer com 902? E qual o maior número que eu consigo fazer com esses algarismos? 517, certo? E aqui na D, você vai ter que misturar esses algarismos e criar 4 números diferentes. Por exemplo, eu vou criar o 863. Tem que criar mais 4 com esses 3 algarismos, tá bom? Na D, eu tenho que escrever o número 120. Escrevi 120. E aí eu tenho que mudar a posição desses números, desses algarismos, e criar outros números. Por exemplo, eu vou começar agora com 0, depois com 2, depois com 1. Ficou 21, certo? O restante é com vocês, tem que ser 4. É 4? Não, é 3 aqui e 4 aqui. Continuando. Aqui a gente não vai trabalhar números ordinais. São a classe das dezenas ainda, tá? Porque os nossos números, como eu disse, são indo-arábicos e eles são de 10. Então, são de 10 em 10 que eles são contados. 10 unidades vale quantas dezenas? Só uma, né, gente? 10 dezenas formam quantas centenas? Só uma, né? E 10 centenas formam uma unidade de milhar. Aí aqui é o contrário, tá certo? Presta atenção. Com uma dezena eu tenho quantas unidades? Com uma centena eu tenho quantas dezenas?
Cuidado aqui, certo? Na terceira questão é o seguinte. Ligue o número de cada frase ao quadradinho indicado se ele é unidade ou dezena. Comprei 20 blusas. 20 blusas é unidades. Na festa... Não é unidades, é dezena, porque são... Opa, calma. Aqui, ó. 20 blusas, ok? Na festa apareceram 60 convidados. Perdi um sapato no baile. Um sapato, só um sapato no baile. Aqui. Mário tem 10 chaves. 10, 30, 60 e 20. Todos eles são dezenas. 5 e 1 são unidades. Essa quarta ela é muito fácil. Você nessa outra questão, você colocou os números nos quadradinhos do quadro QVL, não foi? Aqui você vai colocar no ábaco. Como é que é? Eu tenho o número 328. Você vai criar argolinhas. Ele aqui é a unidade, dezena e centena. Então você vai criar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas dezenas? 2. 1, 2. Quantas centenas? 3. 1, 2, 3. Você vai fazer neste e neste. E eu acho que essa é a última. Isso. A página 31. Complete. Em 1025, o algarismo da ordem da centena. Quem que está aqui na centena desses 4? Vocês vão escrever o número aqui. O algarismo que ocupa a ordem das centenas nesse número aqui, quem é? Quem está na centena desses 4? A ordem das dezenas do número. Quem que está aqui na ordem da dezena? E nesse número, certo? Qual é o número que está sendo repetido? Quais são as ordens? Está na ordem de qual? Na ordem da unidade? Dezena, centena e milhar. Quais são as ordens que está o número repetido? Aqui a gente vai preencher as casas vazias. Preste atenção que é de 20 em 20. 1040, 1060, 1080, 1100, 1120, de 20 em 20, tá bom? E aqui embaixo é de quanto? De 10 em 10. E aqui de 100 em 100. Cuidado. Agora aqui você vai ter que fazer algumas continhas bem fácil, prestando atenção nesse nome. Subtraindo de diminuir, adicionado de mais, ok? Continhas bem fáceis de somar e diminuir. E para terminar, a última pergunta. Cláudia está lendo um livro de 128 páginas. Ela já leu 124. Tá lá, tá faltando um bocadinho. Se eu tirar as páginas 104 daqui, vai sobrar aquelas que ela não leu ainda. Então, essa continha de quê? Quando você achar a resposta, você vai conseguir fazer essas, ó. Quantas páginas faltam? É a resposta. Quantas páginas faltariam se ela tivesse lido a metade? Quanto é a metade? Ela tem 128 páginas, o livro. Quanto é a metade de 128? O meio dele. Se Cláudia tivesse lido 128 páginas, faltaria alguma para ler? E se ela tivesse lido só 100, faltaria o quanto? Então é isso, gente. Vejam com calma esse vídeo. Eu sei que eu falei um pouco depressa, mas é para o vídeo não ficar longo. Mas como se trata de um vídeo, vocês podem ir e voltar quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Então, boa aula e bons estudos para vocês.